Deus ministrou no meu coração. Eu busquei muito essa semana em direção, mas Deus só veio revelar e falar comigo mesmo no sábado de manhã. A casa estava uma paz, sem os dois guerreiros, né? Quando eles estão, não dá para dormir muito tempo, não dá para... E aí estava aquele silêncio, a Lília já tinha saído para trabalhar. Eu fui buscar a presença do Senhor e Deus falou uma palavra que eu espero e tenho certeza que é algo para a sua vida essa noite. Você saia meditando nisso essa noite. Abra comigo lá em João, capítulo 18, verso 36. João, capítulo 18, verso 36. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 18, verso 36 nos diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Perguntou a ele. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho neste crime algum. Amados, esse diálogo, pouco diálogo que Jesus teve com o governador Pilatos, que estava ali em Jerusalém, nos faz refletir algumas coisas. Mas aqui Jesus está começando a entrar no chamado, cumprir a missão que ele tinha nessa terra. Uma missão meia dura até. Mas aqui ele entra num período que os fariseus, os religiosos daquela época, pegam Jesus, na autoridade de Caifás, eles levam Jesus até o pessoal, os romanos da época, e começam a pedir que julgassem aquele homem, julgassem Jesus. E quando Jesus está ali com Pilatos, Pilatos interroga um pouco Jesus e tenta ver se acha algum crime em Jesus. Pilatos volta para os judeus e fala assim: olha, eu não vejo nada nesse homem. Na lei romana, meio que ele diz assim, na lei romana eu não posso condenar, não vejo condenação nesse homem. Então vocês peguem ele e condenem ele segundo a lei de vocês. Aquilo que vocês acham. E aqueles homens fariseus e religiosos se levantam contra Pilatos e colocam uma posição para ele muito forte. Porque a intenção daqueles homens era matar Jesus. Só que havia um propósito na morte de Jesus. Primeiro, Jesus não poderia morrer apedrejado. Seus ossos não poderiam ser quebrados. Jesus tinha que verter todo o seu sangue como um sacrifício que era feito no tempo da lei. E entre aspas, a melhor forma para isso acontecer seria a crucificação. E nós tivemos um estudo aqui nas segundas-feiras e a gente entrou e abordou um pouco sobre a forma que Jesus morreu e a cruz que foi escolhida. E aquela cruz era chamada, os historiadores dizem que era a cruz latina. Ou seja, a pessoa que era condenada era uma condenação, meu irmão, de humilhação ao extremo. Nós vemos hoje nas igrejas um Jesus com paninho e pendurado na cruz. Naquele tempo ele era pendurado nu, com toda
toda a sua intimidade exposta, a vergonha exposta, e fora isso, ele passava por uma tortura muito grande. E fora isso, esse tipo de cruz que era usada para sacrificar o Senhor, que foi usada para sacrificar o Senhor Jesus, era uma cruz que as pessoas eram crucificadas e se colocava um local de descanso para ele. Ele meio que ficava de lado e se colocava um local de descanso, para que quando ele descansasse, porque quando ele estava naquela cruz, quando ele tentasse descansar, o seu pulmão fechava e ele ficava sem ar. E ele era obrigado a buscar força para se levantar e poder respirar novamente. E essa tortura ficava horas e horas, a ponto de, muitas das vezes, os soldados ter que quebrar os joelhos dos condenados para que eles pudessem se arriar e morrer por asfixia. Jesus entregou seu espírito um pouco antes, por isso que ele não foi quebrado as suas pernas, mas ele foi perfurado com uma lança no seu lado. Então esse povo, esses homens, eles procuraram de uma forma colocar Pilatos em uma situação, em um local onde ele não teria como sair disso. Ele teria que entrar nessa condenação, ele teria que declarar isso e declarar que Jesus seria crucificado, a morte do Senhor Jesus, porque eles chegam para Pilatos e falam assim: esse homem se declara ser rei dos judeus. E se ele declara ser rei dos judeus, então ele é contra o grande imperador César. E se tu és amigo de César, tu não podes aceitar esse homem como rei. Tu tem que condená-lo. Amado, não tinha mais jeito. Pilatos não tinha mais o que fazer. Pilatos precisava de uma resposta de Jesus. E algumas vezes ele foi a Jesus perguntando: olha, eu tenho poder. Está na minha mão o poder de tirar a tua vida ou não, de te condenar ou não. Está na minha mão. Está na minha mão. E em poucas palavras que Jesus, nessa condenação, falou, ele falava: olha, tudo que te é dado é por permissão do meu Pai. Se eu estou aqui na tua frente, se eu estou aqui sendo julgado, é porque há uma permissão da soberania do meu Deus, do meu Pai. Amados, Pilatos não tinha mais o que fazer. E nas últimas conversas que eles têm, nas últimas palavras que eles conversam, Jesus começa a expor sobre o seu reino e dizer que o reino dele não é dessa terra, mas o reino dele é um reino espiritual, é algo muito além do que isso tudo você tem, do que tudo isso que você vê nessa terra. E Jesus começa a colocar algumas coisas para ele e coloca uma palavra muito forte ali na segunda parte do versículo 37, é onde ele fala: e para isso eu nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos diz: que é a verdade? E é isso que eu quero falar, meu irmão. É essa interrogação que Pilatos fez para entender o porquê estava acontecendo tudo aquilo ali, para tentar buscar a verdade aonde estava naquela situação de Jesus com o povo judeu, com os fariseus da época, com os religiosos da época. Ele queria saber o que é a verdade, aonde está a verdade. E amados, essa é uma interrogação que nós levamos a cada dia. Essa é uma interrogação que muitas das vezes a humanidade leva, buscando a verdade, querendo saber a verdade. E muitas das vezes nós buscamos a verdade para nossas vidas. Queremos buscar verdades para coisas que acontecem em nosso viver. Queremos buscar verdades para tudo que está envolvido na nossa vida. E Jesus fala: olha, aqueles que são verdadeiros ouvirão a minha voz. Aqueles que são verdadeiros ouvirão a minha voz. Verdade. Uma palavra forte. Uma palavra que te traz numa situação que te descobre. Quando há verdade, te descobre de tudo, meu irmão.
de todas as coisas. Você fica praticamente aberto para tudo que está ali, porque quando a verdade vem, ela te traz uma clareza, ela te traz uma direção. E Pilatos estava buscando muito isso. Queria saber essa verdade. E como ele não estava entendendo tudo aquilo que estava acontecendo e não via motivos de Jesus se defender, ele coloca naquele momento, ele coloca o que é a verdade. E muitas vezes nós estamos perguntando, questionando o que é a verdade. Onde está a verdade? Amados, aqueles homens, eles criaram uma situação, eles criaram uma inverdade para condenar Jesus. O grande problema hoje nosso como ser humanos é que nós acreditamos em inverdades e queremos fazer que essas inverdades se tornem verdades. Romanos capítulo 1, versículo 12 nos diz assim, 18, Romanos 1, 18 nos fala assim: porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade injustamente. Eles detêm a verdade, eles mudam a verdade para fazer a injustiça deles. Ou seja, muitas das vezes nós provocamos uma inverdade por interesse próprio, por vontade nossa. Criamos inverdades em nossas vidas, alimentamos inverdades. Esses homens chegaram para Pilatos e começaram a colocar ele numa situação onde ele não tinha saída. Criaram totalmente uma inverdade para que Jesus fosse condenado. Amados, o que eu quero te levar a pensar essa noite, e o que eu quero fazer que você, igreja, eu e você, possamos entender, é que a única verdade está contida no Senhor Jesus. A única verdade está contida numa palavra que Ele tem deixado, numa direção de conhecimento da palavra de Deus. Nós queremos respostas para nossas verdades, nós queremos respostas para algumas situações que têm acontecido em nossas vidas, mas essas respostas só vão acontecer quando nós se debruçarmos da palavra e entendemos ela, e buscarmos e queremos conhecer ela. Irmão, conhecer a verdade é muito mais do que um domingo à noite. Conhecer a verdade é você se debruçar nela. Jesus, em João capítulo 8, versículo, a pastora falou aqui, João capítulo 8, versículo João 8, versículo 32 fala assim, 31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, meu irmão, é seguir esse Jesus. Quando Jesus fala isso aqui, meu irmão, se você entrar do versículo 12 até o versículo 59, se você meditar nesse versículo, você vai ver Jesus discutindo, Jesus argumentando com os fariseus, com os judeus da época, com todo aquele povo, colocando em prova o ministério de Jesus, colocando em prova algumas coisas de Jesus, e Jesus começa a falar verdades para esse povo, a ponto de doer muito. No último versículo 59, aquele povo procura algumas pedras para jogar sobre Jesus. E Jesus, num ato sobrenatural, meio que some no meio deles, passa pelo meio deles, eles não conseguem discernir algo poderoso de Deus, porque Jesus começou a confrontar esse povo com a verdade. Amados, a verdade nunca, nem sempre, não nunca, mas nem sempre será algo muito bom em nossas vidas. A verdade muitas das vezes não nos vai trazer muitas das vezes um refrigério que tanto a gente quer. Mas a verdade ela vai provocar algumas coisas, algumas reações dentro de nós. Mas quando essa verdade vem através da palavra, do entendimento da palavra em Cristo,
ela provoca essas reações para um amadurecimento do cristianismo, para um crescimento, para um posicionamento de homens e mulheres de Deus. Chega de pensarmos que tudo é por mágica, chega de pensarmos que tudo acontece só porque você é bonzinho ou boazinha. Chega de pensarmos que Deus está aqui somente para trabalhar ao seu favor. Deus, isso é muito mais. Deus é soberano. Ele é Senhor das nossas vidas. E Ele tem te chamado para um reino que não é desse mundo, mas é um reino espiritual. E Ele quer que essa verdade esteja dentro do teu coração. Porque quando você tiver essa verdade dentro do teu coração, quando nós tivermos essa verdade dentro dos nossos corações, nós vamos começar a entender muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Nós vamos confrontar algumas inverdades que têm chegado em nossas vidas e nós vamos entender o caminho certo a tomar. Não seremos mais meninos e meninas que não pode um líder de um ministério olhar com cara feia, que não pode a outra pessoa não dar paz do Senhor e saímos aborrecidos e queremos sempre ser tratados em colo, sempre sendo paparicado. Mas Deus tem chamado um povo que entende a sua palavra, que busca essa palavra, que não vive só de emoção. Amados, o que nos não faz pecar não é o muito orar, não é o muito jejuar. O que não nos faz pecar é ter essa verdade dentro do nosso coração. Quando isso está dentro do teu coração, você pode estar muito longe das pessoas que você conhece e você vai permanecer fiel a Ele. Você pode vacilar em alguns momentos, você pode errar em alguns momentos, porque nós estamos num processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento em nossas vidas, mas nós continuaremos seguindo, olhando para a palavra, tendo esse temor em olhar a palavra. Jesus, quando fala, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. É uma verdade que entra dentro de você. É uma verdade que você começa a ser confrontado. E o grande problema nosso é que nós não queremos confronto. O grande problema nosso é que nós queremos tudo prontinho na nossa vida. Eu sei que tem gente que escolhe pastor e pregador. Amados, eu tenho entrado no estágio da minha vida espiritual, do crescimento espiritual, de entender que todos aqueles que têm falado a palavra, alguma verdade eu tenho que absorver. E eu não tenho que ficar escolhendo quem está e quem não está, quem é e quem não é. Eu tenho que viver um evangelho genuíno, verdadeiro. E quando eu vivo um evangelho genuíno e verdadeiro, que essa palavra, que essa verdade está contida dentro de mim, eu começo a entender que eu tenho um Deus soberano. Que eu tenho um Deus soberano e não é pelo meu esforço, e não é pela minha vontade, e não é pelo meu querer que Ele vai fazer alguma coisa, é pela misericórdia dEle, é pela vontade dEle. Ele muda o nosso cativeiro, porque Ele nos ama, e no momento certo e na hora certa. Ô igreja, é hora de darmos mais atenção a isso. Alguns, quando Jesus começa nesse diálogo de João 8, e quando ele fala e conhecereis a verdade vos libertará, lá no versículo 45 ele começa a dizer, mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Meu amado, quando você for confrontado pela palavra dentro de você, escute, porque se você é de Deus, você vai escutar, você vai mudar. Você pode... Eu tive uma cena com meu pequeno, o Luquinha, 7 anos,
Ele fez lá, ele ia aborrecer o outro irmão e eu intervi, né? E aí tive que intervir, né? Chineladinha, né? Castigo, desce lá, bota. E o Lucas, algumas vezes ele tentou. O Lucas, ele tem um temperamento mais forte. O Gustavo é mais tranquilo. Ele tentou vir, eu, como pai, fui pra cima e coloquei no lugar dele. E falei, tem mais umas palmadas. Eu falei, tu fica sentado aqui, você vai ficar sentado e não vai deitar. E não vai ligar a televisão. E eu saí, era um sábado, estava fazendo umas coisas lá na cozinha. E aí quando eu vim na sala, ele estava meio caído assim, dormindo. Eu peguei um cobertor, cobri ele e saí. Aí terminou o almoço lá, chamei eles para vir almoçar. Ele veio, sentou, a gente almoçou e foi para a sala de novo. Aí ele encostou perto de mim e falou assim, eu estou feliz. Eu olhei para ele, tá feliz? Ele assim, quem me cobriu quando eu estava dormindo? Amados, quando ele falou aquilo ali, veio um sentimento forte dentro de mim, de entender que há momentos que Deus vai nos repreender, que Deus vai nos levar a ter uma consciência do amor dele, que não é tudo que nós queremos e da forma que nós queremos que vai acontecer, porque há outras pessoas envolvidas, porque há outras coisas envolvidas, e você não é o exclusivo, não. Deus te ama assim muito, Ele deu o seu Filho por você, sim, mas há momentos que nós vamos ser repreendidos, há momentos que Ele vai nos tratar com um pouco mais de severidade, para que nós amadurecemos, para que nós entramos como uma igreja amadurecida, não levada como uma igreja menina, uma igreja pequena que está sempre de pico, que está sempre arrumando confusão, mas uma igreja que entende que a verdade está contida dentro dela e que entende quando essa verdade o vem e provoca ela e choca com as suas atitudes. Você volta e para, senta e, se for necessário, dorme um pouquinho, meu irmão, mas não te debate, porque o Pai vai vir e vai te cobrir novamente, vai te dar carinho novamente, no tempo certo, na direção certa. Meu irmão, nós queremos afirmar em verdades em nossas vidas. Queremos de todas as formas colocar em verdades em nosso viver, para que nós não ficamos maus, para que nós não se passamos como pessoas ruins. Mas eu quero te dizer, meu amado, que o caminho e a direção de Deus para as nossas vidas é colocar essa verdade, a palavra de Deus, dentro do nosso viver. Cumprir esses mandamentos. Você quer ver como há uma necessidade muito intensa de entender a palavra. E que muitas das vezes a palavra vai vir de confronto em nossas vidas. E nós vamos ser inquietados. Abra comigo lá em 1 João, capítulo 3, verso 22. Estou indo para o final, você fica tranquilo, meu irmão. A minha oração e o meu desejo é que você saia daqui entendendo que o teu Deus é Deus soberano. Que Ele, através disso aqui, dessa palavra, está contida toda a verdade. E se essa palavra, essa verdade estiver no teu coração, as coisas vão mudar, sim. 1 João, olha a bênção que é, meu irmão. 1 João capítulo 3, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amado, você quer uma bênção na sua família? Você quer uma bênção financeira? A palavra fala,
em qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Mas há uma condição. Porque guardamos os seus mandamentos. Porque guardamos a sua palavra nas nossas vidas. Então não precisa mágica. É guardar a palavra, é ter essa palavra, é meditar nessa palavra e guardar ela dentro do teu coração. Cumprir essa palavra. E todas as coisas, o que vão acontecer? Tudo aquilo que eu pedir vai acontecer o quê, meu irmão? Sabe por quê? Deus vai responder. Porque a minha oração vai estar de acordo com a palavra que está dentro de mim, guardada dentro do meu coração, porque eu tenho observado a vontade de Deus e eu não vou mais pedir coisas que não estão fora da vontade de Deus, mas vou entender aquilo que Deus quer para a minha vida. Só que, quando nós falamos guardar os seus mandamentos, beleza, né? E fazermos o que é agradável à sua vista. Qual os dois principais mandamentos que Jesus fala que na lei está contido para as nossas vidas? Lucas capítulo 10, Lucas 10, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25 fala assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondeu ele: Disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Amados, primeiro mandamento: ama o teu Deus sobre tudo e todas as coisas. Tudo e todas as coisas. Dá um exemplo talvez prático para a minha vida hoje. Quando eu olho Gustavo e Lucas, eu amo muito. Eu tenho que amar Deus acima deles. Quando eu olho para minha esposa, eu amo muito, mas eu tenho que amar Deus acima dela. Quando eu olho para aquilo que eu faço na empresa que eu trabalho, eu amo muito, mas eu tenho que amar Deus sobre isso. Tem que amar Deus sobre tudo e todas as coisas. O segundo mandamento é amar quem? O nosso próximo, quem está próximo a nós. E qual é a condição que ele coloca? Como a nós mesmos. Então é uma proporção, um amor de proporção. Ou seja, eu me amo muito. Ricardo, como tu é o cara. Eu te amo muito, Ricardo. Aí eu olho para o meu semelhante, eu amo muito ele e acho ele o cara. Só que há momentos que eu não estou me amando muito. Nem muito. Me vejo assim, já tá fora do peso. Ixi, tá meio... Agora tem os irmãos que pedalam, eles vão pedalar. E sai para pedalar. Tem um que já vai na EcoBike ali comprar uma de elétrica para acompanhar. Eles querem entrar em forma. Tudo bonitão. Tudo benção. Eu já tô quase entrando nessa também, mano. Preciso. E aí eu olho para mim, não tô me amando muito. Então eu olho pro irmão que está no meu lado, meu próximo. Eu não te amo muito, Nico. Não pisa no meu calo. E tem dia que eu me odeio, eu não estou nem mesmo eu me aguento comigo mesmo. Então, o meu próximo que saia da frente. O meu próximo que se arranque da minha frente, porque eu estou odiando. Proporção, aquilo que eu amo a mim, eu começo a mim, é isso mesmo? Falei índio, não? Aquilo, como eu me amo, eu começo a transferir para o meu próximo, para a pessoa que está próxima a mim. Se eu me amo muito, eu começo a amar bastante também essa pessoa. Se eu já não me amo tanto, eu já evito um pouco. Se eu me odeio,
Eu nem quero ver o fulano na minha frente. Esse é o mandamento da lei. Amados, só que guardar essa palavra, meditar nessa palavra, é muito além do que nós muitas das vezes estamos praticando na nossa vida. Porque Jesus chega e lá no Evangelho de João novamente, capítulo 13, João capítulo 13, versículo 34, nos diz assim a palavra do Senhor. João 13, 34. Então, para as bênçãos chegar nas nossas vidas, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Sim ou não? Você quer bênção? Você quer orar e as coisas acontecerem na sua vida? Você precisa guardar os mandamentos, meditar na palavra, viver essa palavra e buscar ela cada dia. E um dos mandamentos que a lei, os mandamentos que a lei coloca no tempo da lei, os dois principais são amar a Deus sobre todas as coisas na sua vida, e o segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus chega em João capítulo 13, versículo 34, dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amem. Irmão, não é mais por condição minha, não é mais por proporção minha. Se eu me amo, eu tenho que amar. Agora o novo mandamento o Senhor Jesus dá, e você quer as bênçãos do Senhor, então você tem que cumprir a palavra dele, e a palavra dele muitas das vezes vai nos levar a confronto, e ele diz assim: agora o novo mandamento eu te dou, e o mandamento é: você vai amar o teu próximo como eu tenho amado a vós. Ô irmão, esse é o evangelho que nós vivemos. É isso que nós temos que entender. As bênçãos vão chegar nas nossas vidas, vão chegar. Mas quando nós estivermos preparados, como uma igreja preparada para receber e não se contaminar com tudo que tem acontecido nesse mundo, mas nós permanecermos firmes e fiéis à palavra dele. Porque nós queremos ter mensagens que confortem o nosso coração. O que nós queremos é uma fórmula mágica. E eu vou te dizer, eu vou te decepcionar essa noite. Não existe fórmula mágica. Existe sim dedicação no caminho do Senhor. Existe sim você ter prazer, como o salmista tinha prazer em meditar na palavra, em se debruçar na lei do Senhor e caminhar nela. Igreja, nós temos vivido num raso muito superficial. Deus quer nos levar a entrar numa profundidade muito intensa. Você pode até me achar louco, eu já ouvi isso, mas para algumas pessoas, quando fechou o cano, quando fechou essa Bíblia, quando fechou, olha, é isso aqui. Essa é a Bíblia Sagrada, aquilo que Deus tem falado. Para muitos, se fechou, não precisa mais nada. É isso que eu preciso. Não preciso de revelação, não preciso de profecia, não preciso de reteté nenhum. Não preciso ficar arrepiado com nada. Eu preciso somente observar essa palavra. Você não crê em profecia, você não crê em revelação? Creio. Se não ferir essa palavra. Se não ferir essa palavra. Se não for contra o que está escrito aqui, e para que eu entenda que a profecia, que a revelação, que o reteté não está ferindo isso aqui, eu tenho que meditar nisso. Não como um ato de voto. Vou lá, tenho que acordar de manhã cedo, vou ler um pouco da palavra, eu sou obrigado a ler, senão Deus não me abençoa hoje. Meu irmão, crie prazer na palavra. Eu estava vindo, é pequena, minha casa é aqui pertinho, eu estava vindo dirigindo. E quando você aprende a dirigir, não que eu sou bom motorista, mas você está olhando para o lado, né?
não sempre olhando para o lado, mas você vai dirigindo, passa a marcha, nem precisa saber se está na primeira, segunda. Aí vai passando, vai colocando. E eu comecei a questionar Deus, como nós vamos produzir esse amor da tua palavra? Como hoje eu tenho buscado isso, mas não foi sempre assim. E veio algo no meu coração, irmãos. Não quero dizer se foi Espírito Santo, ou não quero ser tão presunçoso assim, mas veio uma palavra assim: Ricardo, quando você começou a aprender a dirigir, você odiava isso aqui. Porque você tinha temor, medo. Sabe que eu passo ali no meio? E passava meio que coração. E passou uma semana, saía meio dando sacudão. Aí tem os irmãos que já são bem, né? Já pega o carro rapidinho, já sai dirigindo logo. Umas irmãs também, né? Mas tem uns que não. Eu demorei para aprender. E pegava o carro da empresa e eles falavam: tem que ir lá no porto. Eu, deixa comigo. O carro tem seguro mesmo. Sentava no carro e dando socão e cortava a frente de um e um buzinava. E para estacionar era um trabalho. Agoniado, suava. Mas quando eu aprendi a dirigir, irmão, aí eu já saía tranquilo. Uma paz, uma tranquilidade. Vai ter espaço ou não? Ah, dá ali naquele lugar. Dá. Paro o carro, estaciono. Saio, vou viajar, volto. Mas eu tenho agora prazer de entrar dentro do carro. Apesar de ser um Fiatzinho, mas entrar, né? Dentro do carro e ter prazer de dirigir. Meu amado, prazer pela palavra se adquire com o tempo. Não vai vir algo que vai mudar o teu coração assim. Mas eu não entendo nada da palavra. Meu irmão, te esforça. Busque. Porque essa verdade tem que estar dentro do teu coração. Para que as inverdades que muitas das vezes a gente cria, elas sejam confrontadas com a verdade que está aqui dentro de mim. Para que eu baixe a bola quando for necessário. Para que eu me coloque no meu lugar no tempo certo. E eu não fique crendo em inverdades. Amados, a fofoca, a murmuração, ela só vem porque essa palavra não está contida no coração. Quando você coloca isso no teu coração, você tem temor. Porque você entende que você vai falar de uma pessoa que Deus ama, que Jesus ama. Aleluia. Igreja, Deus tem nos levado para um crescimento, para um amadurecimento no Evangelho. A ponto de nós podermos ser um povo como aqueles 7.000 homens que se guardaram. Elias, quando chegou lá dentro da caverna, chegou para Deus e falou: Deus, só eu sozinho estou aqui. Ninguém mais quer, ninguém mais te procura dentro de Israel. Deus fala para ele: pode baixar tua bola. Porque tem 7.000 que eu tenho guardado, reservado para fazer a minha obra lá dentro. Meu irmão, ou nós estamos dentro desse grupo que está a fim de buscar a palavra, ou vamos viver somente na onda, que é gerada e logo passa. Ou ficamos firmados numa rocha, que é a palavra, ou construímos a nossa casa em areias, e quando a tempestade chegar, tudo vai abaixo e você volta a construir e vive numa vida, pode até aparentemente ter carro, ter dinheiro, ter condições, mas lá no íntimo, mas lá dentro, não há uma felicidade verdadeira, não há verdade contida dentro dessa pessoa. Mas aqueles que têm construído a sua fé, a sua casa, na palavra, na rocha, esses vão desfrutar de uma vida e vida em abundância. E vida em abundância. Irmão, eu sei que não é uma ministração fácil de entregar, porque vai mexer com a tua consciência.
Porque você tem que pensar um pouco em algumas coisas, refletir um pouco em algumas coisas. E com tudo isso, meu irmão, a gente vê muitas das vezes alguns perdendo algumas verdades sendo ditas e sendo ministradas por pequenas coisas. Porque não dão atenção a algumas coisas. E vamos continuar vivendo em inverdade. E vamos continuar vivendo em engano. Mas o que Deus quer e Deus tem trazido para as nossas vidas é o que o salmista, no Salmo 119, verso 10, verso 105, fala: escondi a tua palavra no meu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Te coloca de pé, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer, meu amado, o que 1 João, que nós lemos ali em 1 João, capítulo 3, e o verso 22 ao 24, é uma grande verdade. Coloca essa palavra no teu coração. E você não precisa ficar dando pulo, você não precisa ficar dando cambalhota, você não precisa ficar carregando uma cruz para ser abençoado por Deus. O sacrifício já foi pago, meu irmão. O sacrifício já foi feito. O que precisamos é crer que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é Deus. E tem muitos, desculpa, meu irmão, tem muitos cristãos que vão viver uma vida medíocre dentro da igreja, porque não querem observar a palavra, porque não querem meditar na palavra, porque não querem buscar a palavra. Aleluia. Feche teus olhos. Eu quero que você entre numa consciência sua, dentro, interior sua agora, enquanto o louvor vai adorar agora, em nome de Jesus. Por favor, meu irmão, nós já estamos terminando. Não te preocupa não. Aleluia. Oh Espírito de Deus.